Salve, salve, galera Cruz Maltina, tô chegando na área com mais um vídeo pro canal Detetives Vascaínos e dessa vez para a gente opinar aí sobre o grande jogo, né, entre Vasco e Palmeiras hoje à tarde no Maracanã. Mas antes da gente pautar esse duelo aí, debater tudo que aconteceu, né, eu peço para vocês aí um like nesse trabalho, compartilhe esse conteúdo, venha se juntar a nós e me ajude nesta caminhada, nesta plataforma. Bom, meus amigos, Vasco e Palmeiras fizeram uma partida digna, né, de dois grandes clubes, né? Hoje o Maracanã ficou pequeno, né? Torcida principalmente do Vasco deu um show nas arquibancadas e o time em campo, né, soube acima de tudo competir. Isso que é o mais importante. Apesar de ter cedido esse empate contra o Palmeiras, né? Ninguém gosta de sair na frente com 2-0, né? E acabar cedendo esse empate. Mas acima de tudo a gente tem que ver por outra ótica, né? O Vasco soube competir, apresentou o tal nível de competitividade e fazendo assim com que a gente vislumbre, né, dias melhores pela frente. Óbvio, está muito no início, né? A caminhada ainda é longa, mas o Vasco enfrentou Atlético Mineiro e Palmeiras, dois grandes times, né? Campeões brasileiros. O Palmeiras, então, time super badalado aí, bastante tempo entrosado pelo Abel Ferreira e conseguiu sair com 4 pontos, né? Se a gente for olhar para trás antes do campeonato começar, e aí eu me incluo nessa, né? Porque muitos torcedores também imaginavam que o Vasco não conseguiria, talvez, 3 pontos em 2 rodadas, né? Porque Palmeiras e Galo ia jogar com o Galo lá fora e o Palmeiras, um grande clube, apesar de ser em casa. Quem imaginaria que o Vasco fosse chegar pelo menos a 4 pontos aí, nessas 2 rodadas aí, diante desses dois clubes? Então eu acho que o início do Vasco é um início positivo, é um início promissor, né? Até porque, como eu já falei, o Vasco voltou a competir. Agora, tem muito caminho pela frente, tem muito chão pela frente, mas isso, para início de conversa, é muito importante, né? Vamos falar agora do jogo em si, né? O Vasco entrou em campo no ritmo frenético, assim como foi contra o Atlético Mineiro. Conseguiu, nos primeiros minutos do primeiro tempo aí, um gol com bela testada do Pedro Raul, né? E logo em seguida, né, na metade aí do primeiro tempo, veio o gol do Gabriel Peck, que deixou o torcedor Cruz Maltino sorrindo de orelha a orelha, né? E lembrando daquela partida contra o Galo, né? O time jogava pelas laterais, fazia jogada, chutava gol, representava muito mais perigo do que a equipe do Palmeiras, que vinha também de uma sequência de jogos, estava um pouco cansada, né? O treinador, o Abel, mudou muitas peças, né? Ali, algumas peças que, inclusive, a escalação de ontem era uma e ele mudou em cima da hora, né? Surpreendeu. Mesmo assim, o Vasco soube dosar, soube os pontos certos, soube atacar no momento certo, soube se defender. Só que aí aconteceu aquilo que aconteceu contra o Atlético Mineiro. Veio um vacilo no final, naquela desatenção da zaga, né? E o gol do Palmeiras, né? E aí, esse gol deu o oxigênio necessário para a equipe paulista entrar no segundo tempo com força total. E veio o segundo tempo, né, galera? E a gente imaginava que o Vasco fosse voltar com um nível mais ousado, tentando afastar essa hipótese do empate, né? Porque 2-0 é um placar perigoso e o Vasco já tinha vivenciado isso contra o Atlético Mineiro, né? Só que lá no Mineirão, o Vasco conseguiu se defender, né? Foi rígido na marcação, segurou, apesar de algumas bobeiras aí, conseguiu segurar o resultado. Só que o time do Palmeiras é um time infinitamente melhor que o time do Galo, com peças de mais qualidade, peças rápidas, e eles conseguiram chegar ao empate, né? O tão desejado empate da equipe alviverde. E mais uma vez ficou nítido, né, que o Vasco recua muito no segundo tempo, né? Oscilou demais o nível de intensidade. É preciso que o Barbieri repense essa situação, corrija, porque o Vasco consegue fazer um resultado
e é como se apertasse o freio de mão e engatasse o freio de mão e ficasse nessa, esperando o resultado, esperando, se acomodando no resultado e esperando o adversário chegar. Isso é extremamente perigoso no futebol, né? Você dá campo ao adversário. O adversário, com isso, tem muito mais possibilidade de criar e conseguir chegar ao resultado. E foi o que aconteceu contra a equipe do Palmeiras. O Vasco ficou muito defensivo, muito recuado e usou muito do contra-ataque para tentar chegar ao terceiro gol, mas infelizmente não deu resultado. Gostaria também de destacar aqui a atuação do Gabriel Peck, que foi muito importante em relação ao poderio ofensivo do Vasco e no sistema defensivo também. Conseguiu uma recomposição que poucos conseguiriam nesse jogo. Manteve um nível de intensidade, cansou no final e deu vaga ao Orediano, que entrou com alguns lampejos, né? E agora vamos ficar de olho aí se o Orediano tem condições aí de ser alguma peça para o decorrer do segundo tempo. Por enquanto, o Gabriel Peck é o titular da posição, isso ninguém discute. O Vasco também teve alguns destaques na primeira etapa, o Jair, que deu um belo passe para o Alex Teixeira também, estava muito bem, né? Os laterais apoiando, o Lucas Piton, cruzamento muito bom, entendeu? Enfim, o Vasco apresentou, né, o seu cartão de visitas, mostrou um futebol muito bom no primeiro tempo, mas o segundo tempo não está conseguindo manter a mesma pegada do primeiro tempo. E aí vem aquele sentimento de frustração. Mas é como eu falei no primeiro bloco, né? Ninguém imaginava que o Vasco fosse jogar de igual para igual contra Atlético e Palmeiras, né? Vindo de uma Série B, vindo de uma reconstrução. Pegou dois times top aí. Aí muitos vão dizer, mas o time está cansado e tal, mas o Vasco conseguiu jogar, mesmo cansado. Eles têm elenco, eles têm peças de reposição. O que falta hoje ao Vasco é isso, né? As peças de reposição. E eles têm peças de reposição que eles podem botar, e eles botaram no decorrer do jogo de hoje, e vocês viram o que aconteceu. Então foi um resultado que pode ser considerado frustrante sobre a ótica de ter começado a fazer 2-0 e deixado empatar, mas para o futuro do campeonato não. O Vasco mostrou competitividade. Isso é muito importante no Campeonato Brasileiro. O time precisa ter competitividade. Se é limitado em termos de banco ou de alguma coisa, mas em termos de competitividade tem que manter essa pegada. Então, o início do Vasco está sendo promissor, ainda tem muito chão pela frente aí, vamos esperar, mas tem que ter humildade, pés no chão, para o Vasco aí tentar, né, vislumbrar dias melhores na competição. Agora eu quero ouvir você. E aí, torcedor? Como é que você viu esse empate contra o Palmeiras, hein? O Vasco joga agora segunda-feira contra o Bahia, na outra segunda-feira, né? Tem tudo. Se depender, se manter essa pegada que fez nesses dois jogos, tem tudo para sair de São Januário com uma grande vitória aí e uma pontuação se manter nas cabeças. E aí, tá motivado? Opine, participe, deixa aí o seu comentário. Bom, galera, estou colocando um ponto final nesse vídeo opinativo. Eu vim rapidinho aqui apenas para a gente falar um pouquinho, conversar, né? Interagir sobre esse empate do Vasco diante do Palmeiras e ver o que se desenha pela frente. Semana vai ser importante aí, semana de ajustes, e a gente espera que o Barbieri corrija essas bobeiras, essas desatenções que vem acontecendo lá atrás entre o sistema defensivo. Bom, fico por aqui, um grande abraço a todos e até lá!